Bom, a meditação de hoje vai ser sobre Isaías 53, que pra mim é um dos textos preferidos da Bíblia, mano. Quando eu estou mal, quando eu preciso mesmo ouvir uma palavra do Senhor, é Isaías 53 que vem no meu coração e fica latejando, fica queimando em meu coração. Isaías 53. Eu vou fazer a leitura dele bem breve e talvez fazendo algumas paradas para comentar a respeito. O verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentando nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Bom, aqui o escritor, né, Isaías, ele vai descrever, fazer uma características do Cristo, uma característica física e espiritual do físico. Ele vai começar comentando espiritualmente dele, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Daí o verso 2 ele vai usar é, a característica espiritual do Cristo, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Daí ele vai falar sobre, daí ele vai falar a característica física do Cristo. Não tinha parecer, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, daí ele vai dizer o que a gente via em relação a Cristo fisicamente. Nenhuma beleza vimos para ele, para que nós olhássemos para ele, sabe? E o desejássemos. Ou seja, a gente não se a gente perdeu, não. Os apóstolos, os seus seguidores, os seus discípulos, enfim, eles não seguiam a Cristo por beleza física ou pelo o que Cristo oferecia na sociedade, porque ele era indesejado pela sociedade de classe alta, média ou baixa. Isso já é um fato, isso já é importante e lembrar disso, entendeu? Cristo não era seguido pela sua beleza, Cristo não era seguido pelo seu status na sociedade, Cristo não era seguido pela sua quantidade de riquezas, mas Cristo era seguido pela sua espiritualidade com Deus, ou seja, ele era filho de Deus. E aquele que via isso nele, o seguia, largava tudo para seguir ele. Largava suas casas, largava seus familiares, largava suas mulheres, largava suas riquezas para seguir ele. Quando via que Deus, que Cristo era realmente o filho de Deus. E o verso 1 vai dizer quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou, perdão, o braço do Senhor. É, com Jesus sendo o Messias, o Filho de Deus, muitos o rejeitaram e, portanto, que rejeitaram ele ficaram sem a salvação. Em Romanos 10:16 vai dizer, né? É, houve muitos poucos que foram seguidores de Jesus realmente, ao ouvirem a mensagem de Cristo, largaram tudo para seguir ele. Outros, quase a maioria, não seguiu Cristo por causa que realmente eles pensavam que havia um rei, um príncipe, alguém de classe alta, política, econômica, para libertar Israel do cativeiro, Israel da prisão de Roma, né? Não é prisão, eles não estavam presos, eles estavam da colônia. Eles eram colônia de Roma, tá ligado? Escravos de Roma. E o povo judeu esperava alguém que fosse de suma importância política para poder libertar eles, ser o libertador, mas não era sobre isso, não era isso, não era. Cristo não era alguém que ia libertar o povo de Roma, mas Cristo era alguém que ia libertar o povo, todo o povo, Roma, Israel, os assírios, tudo, do pecado. Cristo veio nos libertar do pecado
da consequência do pecado, que é a morte. Cristo vem nos livrar da condenação que é gerada pelo pecado, que é a separação entre o homem e Deus. E, e vamos continuar aqui no verso 4, né? No verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Bom, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi, ele carregou sobre si as nossas dores e enfermidades. O Novo Testamento cita esse versículo em Mateus 8, verso 17, com referência ao ministério de Jesus na cura dos enfermos, tanto física como espiritualmente. O Messias sofreu o castigo que nos era devido para nos livrar das nossas enfermidades e doenças, e não somente dos nossos pecados. É, portanto, bíblico orarmos pela cura física, assim como ele levou sobre si os nossos pecados, ele também levou sobre a doença e a aflição que nos atinge. A missão de Jesus envolvia muita dor e sofrimento desagradado, desagradado e pesar por causa dos pecados da humanidade e semelhante. Todos que seguirem a Jesus provavelmente terão sofrimentos e frustrações de algum modo. O interessante é que nós pensamos que ele estava sendo ferido por causa de Deus. Ou seja, aquilo que ele estava fazendo não é na relação de que não foi Deus que enviou seu filho a morrer. Não foi Deus que enviou seu filho por nós. Foi Deus que castigou, foi. Porque a seguir no verso 10 vai dizer que o Senhor agradou Moelo. Então foi Deus, foi de certa forma Deus que estava no controle disso, dessa missão. Mas aqui, especificamente aqui, ele vai estar se dizendo que por causa de Cristo dizer, eu sou filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou aquele que vem libertar, eu sou aquele que vem salvar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O povo judeu achava que por causa do fato dele dizer isso, eles achavam uma grande heresia e blasfema contra Deus. Então eles pensavam que ele sendo crucificado era Deus castigando Jesus por dizer essas blasfemas, essas heresias, essas hipocrisias ditas por Cristo. Sendo que não era isso. Ele realmente é o Filho de Deus. Ele realmente veio para salvar, veio para libertar e veio para curar. Ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. Só que ele não estava sendo morto porque ele dizia ser essas coisas. Ele estava sendo morto porque ele estava sendo oferecido como sacrifício vivo, como propiciação pelos nossos pecados. Era necessário que isso acontecesse. Era necessário que Cristo fosse morto para que os nossos pecados fossem sugados e eliminados de nós. Nossos erros e transgressões fossem perdoados. Então era necessário que ele fosse morto. Mas não por causa do que o povo judeu achava. Então eles achavam que estava obedecendo à vontade de Deus, crucificando Cristo. Eles achavam, estamos certos. Eles achavam que Deus estava se agradando nisso. Então eles estavam achando que o que eles estavam fazendo com Cristo fosse o que Deus queria. Mas não, ele foi ferido pelas nossas transgressões, vai continuar o verso 5, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O interessante desse verso, o castigo que nos traz paz estava sobre ele. A paz aqui não vai ser paz fisicamente, emocionalmente, mas sim é uma paz que fora se perdida no Éden. A paz entre mim e Deus, um relacionamento íntimo, um relacionamento sem inimizade. A paz era o relacionamento restaurado com o sacrifício de Cristo. Por ele ter carregado as minhas transgressões já não estão mais sobre mim. Então, o que nos separava, que era o pecado, que eram as transgressões e as nossas iniquidades,
já não estava mais sobre nós. Ou seja, o que nos separava já não era mais nossa. Então nós tipo tinha sinal verde para ir à frente, para ir para frente com Cristo. Nós podemos agora se relacionar. No sacrifício de Cristo, o véu que separava se rasgou de alto e abaixo. Agora nós podemos ter um relacionamento de pai, de filho para pai, de amigo para amigo com Deus. Por quê? Porque o véu se rasgou, porque ele carregou as nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O preço foi pago. A dívida já não existe mais, a cédula foi rasgada. Por quê? Porque ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O interessante é que o profeta Isaías vai trazer bem claramente aqui o castigo que nos traz paz. Ele vai usar a palavra no verbo estava sobre ele. Não é está sobre ele, estava sobre ele. Ou seja, o que Cristo fez, ele morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. A morte já não está mais nele. A morte, ele venceu a morte, ele venceu o peso da morte, ele venceu tudo. Ele venceu, mano. Ele venceu, já não está mais sobre ele a morte. Entende? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque se ele não ressuscitasse, se ele continuasse pregado na cruz, se ele continuasse naquele túmulo, seria tudo totalmente vã a nossa fé. Seria totalmente vão. Seria à toa, mano. Mas o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Ele ressuscitou. A morte, a morte na cruz, que foi a nossa propiciação, já é válida até hoje. Mas somente é válida porque ele ressuscitou. Bom, vamos continuar o verso. Eu esqueci de falar uma coisa bastante interessante no verso 2 que depois no final, mais pro final, eu vou falar como curiosidade, como uma forma de curiosidade. O verso 6. Todas. Bom, eu não tô lendo muito aqui os rodapé da Bíblia, né? Eu tô usando uma Bíblia bem antiga. Nem sei mais. Quer dizer, a Bíblia não tem nome. Desculpa, gente. A Bíblia não tem nome, pra você ver. A capa já. Ixi, tô terminando de rasgar a capa. Mas eu acho que a versão dela é a versão Almeida atualizada e Almeida atualizada. Mas ela não tem nome, porque a capa já se apagou, tá toda rasgada, toda. Nossa, velho. Se vocês vissem a Bíblia como que elas estão, o estado da Bíblia, tá tenebroso. Tá bem velho. Tem uns 20 anos a Bíblia aqui por aí. Tem bastante anos. Mas eu não tô muito lendo os comentários da Bíblia. Mas é bem interessante o comentarista traz aqui pra gente. Que eu também não sei o nome do comentarista. Mas eu não tô lendo muito. Só para deixar bem claro, eu tô falando sobre o meu entendimento. Sobre o entendimento que é revelado a mim pelo Espírito Santo, no caso. Porque sem o Espírito Santo eu não poderia entender isso. Jamais poderia entender. Seria loucura para mim, seria loucura. Porém, isso é uma loucura que me deixa são. Bom, vamos continuar no verso 6. Todos nós andamos desgarrado como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse verso me leva lá para para parábola de Jesus contando sobre a ovelha perdida. Para mim, todos nós éramos como aquela ovelha que se perdeu, deixou-se das 99, das 100, né? E se perdeu. E Cristo Jesus foi como aquele homem, aquele pastor que deixou as 99. As 99 para mim representa toda a sua glória, representa toda o seu
a sua majestade, deixou os 99 e deixou o céu, deixou a sua glória e foi atrás daquela uma que se perdeu, sabe? É uma só, tá ligado? Não valia nada pra ele. Mas mesmo assim, com o seu grande amor, ele deixou toda a sua glória, se fez homem e morreu por nós. Morreu morte de cruz, se humilhou, foi obediente até o fim, entende? E a obediência também foi que ele não abriu a boca para questionar, ele poderia facilmente, ele diz no Getsemane para os seus apóstolos que se, para os seus discípulos, se ele quisesse, ele abriria, ele ordenaria que 12 legiões, se eu não me engano, me perdoem, 12 legiões de anjos fossem ao seu encontro para ajudar ele, ele faria, tá ligado? Ele tem todo o poder, ele tem todo o poder. Ele vai dizer mais à frente que se ele quisesse, ele sairia dali. Ele só tá ali porque ele entregou a sua vida, entendeu? Ninguém tomou a vida dele, ninguém matou porque Cristo não quis, mas foi porque Cristo simplesmente deixou e não questionou, ele não abriu a boca, foi fiel até o fim de sua vida. Ele não questionou porque ele tinha autoridade, ele tinha todo o poder, mas mesmo assim ele foi fiel até o fim. E o verso 8: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. É, esse, o verso 10 9 eu li o verso 8, né? Verso 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com ricos, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Esse verso é bastante interessante porque Cristo ele foi perfeito. Foi perfeito. Ou seja, ele não havia pecado nele. Ele não era pecador. Ele era justo. Ele é justo. Mas o verso 8 vai dizer que ele foi cortado da terra dos viventes. Mesmo assim, mesmo sendo justo, mesmo sendo perfeito, ele foi cortado porque a aflição do nosso povo, a transgressão do povo foi o que atingiu ele. E por causa disso, ele foi cortado da terra dos viventes. Porque era necessário. Porque era necessário. Porque essa era a missão. Essa era a missão dada a Deus, seu Pai. Essa era a vontade de Deus. Tanto que no Getsemane Jesus ora: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Que era a da ira de Deus, que era a missão, que era a crucificação, que era todo o processo da crucificação, o derramar da ira de Deus e mais. Mas porém ele termina: mas faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, não a minha. Então essa era a vontade de Deus, que ele fosse cortado da terra dos viventes e com os ímpios fosse contado como um ímpio. Em 1 Coríntios vai dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecador, para que os que fossem pecadores fossem justificados. Então ele tomou sobre si as nossas transgressões. Salmos 22 vai dizer que ele, na hora do sacrifício ele estava se sentindo como um verme, como um miserável. Aquele que era perfeito se fez como maldição. Porque está escrito: todo aquele que morria no madeiro era considerado maldito. E ele fez maldição para que nós merecemos esse chamado, esse nome de maldito. Mas ele foi e tomou por nós. Ele que não tinha pecado nenhum, carregou as nossas dores. E quando eu falo carregou, ele simplesmente não nos não pegou emprestado, não. Ele simplesmente não falou assim: ó, me empresta e depois eu te devolvo. Não, ele carregou até o fim e já não existe mais nenhum pecado que não, que não for perdoado com seu sacrifício, entende? Ou seja, o pecador, o pecador que somos nós,
foi justificado por o justo, que carregou todos os nossos pecados que nos fazem pecador. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu parei no 9, 10. Isso, 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfrentar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O verso 10, ao Senhor agradou moê-lo, foi da vontade de Deus Pai que seu Filho fosse enviado para morrer na cruz em favor de um mundo perdido. Lê João 3,16, mano. Deus enviou seu Filho, entende? Deus enviou. Não foi Cristo que se pôs a fazer por vontade própria. Não, foi Deus que enviou. Foi a vontade de Deus, entende? Ao fazer de Cristo um sacrifício expiador, foi da vontade de Deus fazer Cristo como um sacrifício, por um sacrifício pelo pecado. Entende? Expiação aqui, ó. A alma se puser por expiação do pecado, entende? Foi da vontade de Cristo porque era necessário que houvesse uma expiação, que houvesse um sacrifício, que acabasse por vez todo, eliminasse por vez todo o pecado, toda a condenação do pecado. O propósito divino da redenção, de levar muitas pessoas à salvação, foi Cristo. Foi Cristo. E para isso era necessário que ele morresse. E Deus tinha em mente isso. Que ele tinha que fazer isso, entende? Em Atos 4,16, se eu não me engano, eu acho que não é Atos 4,16, vai dizer que isso tudo foi da vontade do Senhor, entende? Porque se ele não quisesse, isso jamais teria acontecido. Então foi Deus que teve que condenar o seu filho, entende? Foi o Todo-Poderoso que derramou o cálice da ira. A ira era de Deus, entende? Deus, Jesus Cristo nos livrou da ira que vinha de Deus. Ou seja, a ira que era nossa, que pertencia a nossa, Deus a deu a seu filho, que no entanto carregou os nossos pecados e era como se todos os nossos pecados estivessem nele. Então Cristo, Deus, olhou para o seu filho e viu todos os nossos pecados e infelizmente a condenação caiu sobre ele, que foi a morte, e por isso houve a morte de cruz. E toda a ira, toda a ira, toda a ira, toda a ira que era minha, sua, nossa, foi dada a Cristo. E isso era que Cristo orava. E era por causa disso que Cristo orava. Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim. Era por causa disso. Deus, Jesus Cristo, sabia disso. Por causa disso ele orou. Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim. E agora a gente está no... E por causa... não terminei. Parte A do versículo, vou falar a parte B agora. E por causa disso, verá sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Cristo foi fiel e obediente, e por isso ele é o mais supremo de todos. Todo o poder foi dado a ele, entende? Porque o plano de Cristo, o plano de Deus, foi próspero e deu tudo certo, correu tudo bem, ele foi fiel até o fim. Graças a Deus, ele não pecou. Nossa, glória a Deus, aleluia. Ele é suficiente, Cristo é suficiente. O Senhor é perfeito e não falha. Eu amo a Deus. Como eu amo meu Senhorzinho. Meu Senhorzinho. Meu Deus soberano. Deus que não falhou. Foi fiel até o fim por causa de mim. Caraca, velho. Caraca. Mesmo eu não merecendo. Mesmo nós não merecendo. Porque nós não... Cara, aqui mesmo diz que
Ele, ele carregando as nossas dores, ele vindo para nos salvar, para morrer por nós, por puro amor, para nos libertar da condenação que era a morte, para nos salvar do inferno. Nós o rejeitamos e viramos as costas, não demos ouvido. Caraca, mano, como, velho, como pode, mano? Isso é lindo, lindo demais. Bom, eu vou ler o verso 11 até o 13, né? O 12. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Mano, eu acho lindo essa parte. Eu acho linda esse finalzinho de Isaías 53 pra mim. Pra mim, não, o verso todo, o capítulo todo é lindo, mas esse final, quando eu leio, o meu coração salta, velho. Salta, explode, porque uau, uau. O trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito, sabe? Ele verá tudo que ele fez, tudo que ele sofreu, a sua cruz, a sua crucificação, sabe? A sua morte, a sua ressurreição. Ele olhará isto e ficará satisfeito, sabe? Porque tudo que ele fez gerou vida. Ele olhará para essas vidas que ele gerou, sabe? E que todos os pecados foram perdoados. E ele vai ficar satisfeito, porque era isso que ele queria: trazer o homem de volta a Deus. Relacionamento, que a inimizade que estava entre o homem e Deus fosse derrubada, que o véu que estava entre o homem e Deus fosse derrubada. E ele viu que isso aconteceu. E agora nós o chamamos de amigo, nós temos um relacionamento de filho para pai, entende? De senhor, de servo, para senhor. E ele viu isso e ele vê isso e fica satisfeito a cada dia, tá? Entende? E com o seu conhecimento, o servo, o meu servo, o justo, justificará muitos. Justificação, porque ele carregou os nossos pecados. Ele não simplesmente perdoou. Ele não simplesmente olhou para nós: eu te perdoo. Porque eu posso perdoar um assassino, mas ele vai continuar sendo um assassino. Deus não simplesmente nos perdoa, mas ele pega, ele nos justifica. Ele nos perdoa e nos justifica. Justificar é ser justificado, já ser livre de nossas dívidas, de nossas acusações, de nossos crimes, sabe? Eu olho pro assassino e falo: eu te perdoo. Você não é mais assassino, você é justificado. Calma, você é justificado. Você não é mais pecador, você é justificado. Justiça. A Deus você é declarado como justo, porque ao olhar para você, se você creu no sacrifício de Cristo, ao olhar para mim, se eu criei no sacrifício de Cristo, ele não vê mais nossos pecados, mas vê o sangue derramado de Cristo, que nos limpa de todo o pecado e que nos torna justificado para a glória e honra de Cristo Jesus. Porque a iniquidade ele levou sobre si, e sobre si foi pregado na cruz. Entende? Pelo que lhe darei a parte de muitos, ele está falando da herança, ele repartiu com o despojo, né? Ele era o filho de Deus e todo o poder foi dado a ele. Porém, ele diz que nós também podemos, se nós cremos, nós também podemos ter esse poder no nome dele, sabe? E faremos maravilhas para a glória e honra de Cristo. Assim como os apóstolos
Paulo, Pedro e João, se eu não me engano, foram, né? Foram Pedro, ao pregar mais de 3.000 almas, cara, o Espírito Santo é, é tudo nas nossas vidas, sabe? E foi contado sobre os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado. Eu acho lindo. Porque no fim ele fala que. E pelos transgressores intercedeu. Ele fez isso com amor. Amor. Amor é o que eu resumo esse verso. Esse capítulo inteiro. Amor é a palavra que eu resumo isso. Sabe? Porque a gente vê o profeta totalmente certo, usando isso. Usando a expressão de pecadores, porque, mano, ele tá mostrando cada versículo que ele fala, tá ligado? Ele mostra que nós não merecíamos, mas mesmo assim, Cristo carregou as nossas dores. Por causa da morte de Jesus na cruz, uma grande herança foi concedida ao povo de Deus, né? Qualquer proclamação do evangelho que não prega a cruz de Cristo e a renúncia do pecado está, em definitivo, fatada ao pecado, ao fracasso. Porque essa é a mensagem central do evangelho, Isaías 53. E esse é o esse essa é a obrigação da igreja, anunciar essa mensagem, anunciar somente essa mensagem. Isaías 53 não se resume só nesse capítulo, mas sim em toda a Bíblia, sabe? A Bíblia inteira está baseada nesta mensagem, nesta essência de trazer o evangelho, que é a crucificação, sabe? Que é o sacrifício, a propiciação do pecado, sabe? Tudo focado nisso. E quem foge dessa essência, mano, pra mim tá aí totalmente equivocado e não existe espírito, não existe transformação, não existe vida, não existe novo nascimento nessa pessoa e em quem ouvir a mensagem que for pregada por ela. É isso aí. E é isso aí, né? Isaías 53 pra mim é lindo. Ah, verdade. O verso 2, lembrando, bem lembrado. Porque, como eu lembro quando eu disse que eu ia falar sobre o verso 2 que eu tinha esquecido e ia trazer no final como uma curiosidade, como mensagem de ânimo, de força, eu acho, assim, não sei. Vamos lá. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Mano, esse verso, eu amo esse verso. Raiz de uma terra seca, velho. Sabe, quando o profeta Isaías vai dizer raiz de uma terra seca, que ele foi subindo como raiz de uma terra seca, dá a entender que, mano, que raiz sobe, que raiz cresce em uma terra seca, sabe? Não existe, porque a terra não proporciona o produto, o que ela precisa, sabe? Que é a água, os nutrientes que ela precisa, que a raiz precisa. Porém, Cristo, ele foi como raiz de uma terra seca. Por quê? Porque ele não foi, como que alimentado por essa terra. Ele foi alimentado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Esse é o alimento do crente. Nós estamos em uma terra seca, mas encontramos alimento, mas encontramos nutrientes em Deus, que nos dá o crescimento.